Boa noite, queridos. Estamos aqui no Você no Divã. E Você no Divã desta data maravilhosa, né? Traz alguém muito especial, um professor da FATEV muito querido entre os colegas e principalmente entre os alunos. Esse é o nosso amigo, professor Abrão Lemos. Abrão, uma honra ter você aqui conosco. Eu tenho certeza que esse nosso encontro vai trazer assim muita coisa para quem está lá em casa, né? Muita sabedoria, muita forma de lidar com os filhos, né? Com as crianças, com os adolescentes. Então, você que está aí assistindo, chama alguém que você conhece, que precisa ouvir sobre criança, sobre adolescente, porque nós vamos falar agora coisas muito importantes. Abrão, vamos falar então, né, as qualidades aqui do nosso amigo, né, a sua formação. Então, Abrão é psicanalista, mestre em psicanálise e educação, graduando em terapias integrativas e complementares em saúde, técnico em biblioteconomia, inteligência emocional, especialista em neuropsicanálise, capacitações em ludoterapia, escuta terapêutica, análise e interpretação do desenho infantil. Olha aí, psicólogas, prestem atenção. Professor de psicanálise atuante em clínica e com experiência em atendimento com crianças, adolescentes, adultos. Ele é palestrante e é seminarista. E está aqui com a gente essa noite para trazer muitas coisas interessantes. Mas nós vamos falar primeiro com o professor Abrão sobre maus tratos na criança, maus tratos com o adolescente, abuso sexual, porque nós estamos no mês de maio. No 18 de maio a gente comemora, né? Não sei nem se dá para falar comemora, né? É uma coisa estranha falar comemora, mas é um combate, né, contra a violência infantil. E o professor Abrão trabalha, né, com esse lado assim, das crianças e dos adolescentes. Como que o senhor vê esse tema hoje aqui no nosso país? Olha, quando a gente fala de combate, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, fico muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco do trabalho, da nossa missão. Quando nós tratamos com crianças e adolescentes, nós falamos que é sempre uma missão singular, uma missão que nos desafia, porque nós somos tocados constantemente através das crianças, com a nossa criança interior. Então nós lidamos com a nossa criança interior. Os profissionais de saúde, os profissionais de educação que trabalham com a infância sabem o quanto é desafiante trabalhar com crianças e com adolescentes, porque nós nos vemos no trabalho que nós fazemos. O trabalho com o combate, eu sempre falo que é um combate, que é uma luta, uma guerra que nós travamos contra uma sociedade que impõe uma invalidação, que impõe um conceito, uma adultização da criança. Então a gente sempre observa a infância como um momento crucial na construção dos indivíduos. E esse momento, ele precisa ser vivido com a leveza, com a harmonia, com a validação, com o acolhimento, com o respeito que se merece. E a carreira do terapeuta que trabalha, do profissional, do professor, ela é atravessada até mesmo por pais que tiveram uma educação difícil, que tiveram uma vida, uma vivência difícil e acabam transpassando, acabam projetando tudo isso nas crianças, nos seus filhos. Então, trabalhar com a criança, com a saúde emocional de crianças e adolescentes, é primeiramente entender que tudo começa no lar, no círculo familiar. Então a gente sempre fala de protagonismo familiar. O que é trabalhar com protagonismo familiar? É entender que o combate ao abuso e exploração da criança começa em casa. Então não adianta a gente unir força, todos os profissionais de saúde emocional, da profissão professor, os profissionais de saúde mental, unirem forças se a família não é protagonista nesse trabalho. Então o que a gente faz? A gente aproxima a família desse trabalho, a gente aproxima os pais desse trabalho, a gente aproxima os cuidadores desse trabalho. E não é fácil, porque a gente cresce com invalidação em diversas áreas. Então nós somos invalidados nas nossas emoções, nós somos invalidados nas nossas escolhas, na nossa perspectiva subjetiva do que é sofrimento, do que é angústia, do que é dor na infância, porque nós temos aquela ideia, tá sofrendo, coisa de criança, bobagem, já passa. Então, o trabalho que nós temos com a criança e com o adolescente é colocar a criança no seu devido lugar. E qual é o lugar da criança? Acolhimento, afeto, cuidado,
supervisão, né? Alimentação A alimentação é uma coisa tão importante e às vezes desde o ventre a criança vem desnutrida, né? Aí é uma desnutrição afetiva, não só a desnutrição da alimentação mesmo, né? Dos nutrientes, mas uma desnutrição afetiva e que isso muitas vezes gera na criança, né, professor? Comportamentos agressivos na escola e esse comportamento agressivo na escola gera outros problemas, né, com os colegas e voltando então ao assunto desse combate, muitas vezes é gerado dentro da própria família o abuso. Sim. Né? Se a gente for ver as estatísticas, é muito mais dentro da família, muitas vezes pais, muitas vezes padrastos, muitas vezes os próprios irmãos são os abusadores, primos, tios, visitas que vêm à casa da família, que a família muitas vezes tem confiança, né? Infelizmente são os geradores desses problemas de abuso, né, professor? são sim. E quando falamos de parentes próximos que acabam abusando ou negligenciando a criança, quando a gente fala de abuso, a gente sempre lida inicialmente com abuso sexual, com a exploração sexual da criança. Mas existem hoje espaços de invalidação emocional, espaços de negligência emocional. Quando você fala da nutrição da criança, né, que nós chamamos de nutrição emocional da criança desde o ventre, aquela nutrição afetiva, aquele espaço de acolhimento, aquele espaço de aceitação, da criança ser desejada. Então, quantas crianças não crescem nesse ambiente de invalidação e acabam percebendo mais cedo ou mais tarde o monstro dentro da família, nesse papel do pai, né, nesse papel do progenitor, nesse papel... Então, o abuso é, sem dúvidas, um dos temas que mais incomodam o trabalho do terapeuta, do profissional. Quando eu falo incomodar, é porque é desafiante trabalhar com esse processo do abuso da exploração infantil. Porque nós somos atravessados com a vivência de uma família, com a experiência de uma família, com a sexualidade de toda uma família. E quando a gente fala de sexualidade da criança, a criança ela é sempre diagnóstico da família. Então, tudo que a criança traz é o diagnóstico daquele conjunto familiar. Aí vocês podem perguntar, mas como isso funciona na prática? Como a gente percebe o diagnóstico da família com a criança? A gente percebe crianças ansiosas, a gente percebe crianças com sexualidade expressiva, uma sexualização, né? Uma erotização. Então, exploração e abuso da criança vai muito além do toque, além do próprio ato que acontece. Então, essa criança pode ser apresentada a espaços negligenciais em relação à conversa entre os pais, em relação a sexo, muito cedo, em relação também à erotização, outras questões. As redes sociais, que nós falamos tanto das redes sociais, as crianças estão sendo apresentadas a uma erotização, uma sexualização exatamente nas redes sociais. E os pais não têm essa noção, entregam o celular, porque é mais fácil, a criança às vezes está ali quietinha no celular, vendo um desenho, que eles imaginam que é um desenho, e estão lá, às vezes fazendo alguma coisa para a própria criança. Almoço, enfim, lavando uma roupa, passando uma roupa, e a criança está lá sozinha. Né? E tendo acesso ao que quer, porque hoje um bebê manipula um celular, né? Eu fiquei impressionada com um bebê, realmente um bebê, ele pegava o celular e ele ia com o dedinho assim, levando aonde ele queria. Então é muito fácil hoje a criança ser atingida, né, por apresentações que estão na internet aí, a roda, né? Qualquer coisa que mexe ali já chega. Crianças, então, que sabem já escrever, elas só colocam uma palavra sexo ali, porque eles têm interesse, eles ouvem, né? Eles ficam atentos, né? A palavra, eles só escrevem, ele vai aparecer. Então, a gente precisa, né, haver assim, um cuidado, né? Não só familiar, mas os professores na escola têm que ter essa visão
mais ampla, né? Perceber a criança se ela está se apresentando diferente, não é? Se ela está tendo alguma postura diferente, então assim. Existem sintomas específicos de crianças erotizadas, sexualizadas. Falar sobre abuso e exploração é também combater esse abuso e essa exploração com a educação sexual. E a gente acredita que a educação sexual é algo em torno do falar sobre sexo explicitamente, falar sobre ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, e falar sobre o uso do preservativo. E também sobre a gravidez na adolescência. E não é só isso. A educação sexual ela começa na infância, ela começa a partir do momento em que a gente dá banho na criança, que a gente começa a nomear as partes do corpo da criança. Isso já é educação sexual. Então, os pais não tiveram educação sexual, eu sempre digo isso. Nós que somos pais, não tivemos educação sexual. Nós não tivemos educação emocional. Então, a gente cresce entendendo que sexualidade é algo oculto, assustador e sempre, como eu costumo dizer, tabuizado. É um grande tabu. É algo difícil de conversar. Então, a nossa criança não recebe ou não percebe um nome para o que é sexo, ela não percebe o sentido para o que é sexualidade, ela não percebe o sentido dentro do seu corpo. Então ela não conhece o seu corpo. E conhecer o próprio corpo não é se masturbar enquanto se é uma criança, tocar nos órgãos genitais com uma certa frequência, nada disso. Conhecer o próprio corpo é exatamente entender os limites corporais, entender a segurança corporal, entender o que é respeito, entender que alguém pode ou não pode tocar, e quem pode e quem não pode tocar, em que momento pode ou não pode tocar nos órgãos genitais, entender que os nomes são específicos para os órgãos genitais. Então, começa aí. Quando a gente não combate, quando a gente não prega, não transfere a importância da educação sexual, da validação a respeito das questões da sexualidade, da forma subjetiva como a criança enxerga esse mundo, a gente já não combate, a gente de alguma forma se cala perante o abuso e a exploração. E quando a gente se cala também é uma violência, né? Com certeza. Porque quando a gente se cala, a gente não cuida. E quando a gente não cuida, a criança está ali à disposição do mundo que ela odeia, né? Professor, o senhor falou muito em invalidação emocional, né? Eu tive o prazer de assistir algumas aulas com o professor sobre invalidação. Então eu gostaria que tu falasse para o pessoal, claro, né, gente, não tem como, é uma sumidade que está aqui com a gente hoje, mas assim, para simplificar, para o pessoal de casa estar entendendo sobre isso, o que é, para eles entenderem a invalidação emocional, para já tentarem, sabe, mudar a sua forma de falar, de agir com os filhos. O processo de invalidação emocional é exatamente o oposto de reconhecer, ajudar e acompanhar a criança no desenvolvimento das suas emoções, da capacidade de lidar com as suas emoções. Então, a invalidação emocional é quando eu, na minha sã consciência adulta, acredito que a criança tem a mesma percepção, e eu digo isso por quê? Porque a gente acredita que a criança tem o mesmo cérebro de um adulto, e a criança não tem o cérebro de um adulto. A gente sempre fala, quem é o cérebro maduro da relação entre uma mãe e uma criança, entre o pai e uma criança? O pai, a mãe. Então a criança não tem desenvolvimento cerebral em estado positivo para entender as emoções, para se autorregular. Então validação emocional é exatamente quando eu valido a emoção, quando eu reconheço a importância daquela emoção, do afeto. A raiva é um afeto, a raiva é uma emoção e ela é precisa. Ela é essencial na vida do indivíduo. A agressividade é essencial na vida do indivíduo. O choro é essencial na vida do indivíduo. Então, o que a gente vem ensinando aos nossos filhos? Seria, desculpa lhe cortar, uma invalidação emocional eu falar para o filho, que a gente ouviu os pais falando, né? Não chora porque hoje não chora. Sim. Desde pequenininho ouvindo isso? Com certeza. A gente cria uma imagem e passa para o nosso filho que a construção, a autopercepção dele precisa ser exatamente em decorrência das nossas palavras, aquilo que nós desejamos. Então os filhos têm a sensação que os pais desejam algo para eles e eles querem ser o que os pais desejam. E aí entra o ponto da invalidação emocional. Quando eu invalido a minha criança, eu digo, não chora porque tu é hominho, porque você já é uma mocinha, cala a boca, fica quieto, deixa disso. A gente está invalidando. E aquilo para o adolescente? Você não vai dar nada quando crescer, você é um vagabundo, né? Você não vai atingir nada, você não vai conseguir terminar uma faculdade. Invalidação emocional. Invalidação emocional, e eu sempre digo que nesse aspecto da adolescência, a
gente parte para outro espaço. A gente parte para o não acompanhamento. A gente não acompanha o jovem, o adolescente, no túnel da adolescência. Eu sempre digo que o jovem, a criança entra no túnel e sai um adulto. Então, existe um túnel onde o adolescente caminha, ele não caminha com acompanhamento próximo dos pais. Os pais estão do outro lado do túnel. Os pais estão na fase adulta. Então, o que ele ouve desses pais? A voz desses pais e a sombra desses pais. A voz é exatamente os comentários que nós fazemos, os feedbacks sobre o nosso filho. Você não vai dar nada, você não presta, tudo que você faz é errado, você é uma vergonha, você nunca vai ser meu amigo. Olha a sensação. Então, quando a gente ouve isso na adolescência, a gente acaba confirmando algumas ideias ou algumas sensações que nós tivemos na infância acerca da negligência que sofremos. Então, a adolescência é ponto do quê? É ponto de ressignificar experiências da infância. Seria como nossos pais, aquela música? A gente acaba repetindo com os filhos? Sim, acabamos repetindo, acabamos projetando toda essa validação dos nossos filhos. Acabamos projetando parte de quem acreditamos que somos. Ou que fomos enquanto crianças e enquanto adolescentes. A Alice Miller, uma teórica fantástica, ela fala que os pais projetam os medos, os desejos e as necessidades na criança. Então a gente projeta medo na nossa criança, projeta desejo, a gente projeta aspiração, sonho, mas a gente projeta também tudo de desconforto que a gente tem na vida daquela criança, daquele adolescente. Porque a gente sempre tem a ideia e o desejo em ter filhos melhores do que nós fomos na infância e na adolescência. Muitas vezes levamos um peso para essa criança que ela não tem como... Um peso duplo. É o peso de ser aceito pelos próprios pais e precisar construir e reafirmar esse self, essa identidade exigida pelos pais. E quando eu olho para dentro de mim, quando nós olhamos para dentro da gente, será que a gente conseguiu ser de fato a criança que nossos pais desejavam? Não conseguimos. Isso causa o quê? Aquele vazio existencial. Eu não sei quem eu sou. Por quê? Porque eu estava querendo ser exatamente uma exigência e não quem eu era de fato. O pessoal tá vendo aí? Mas, professor, e quem tá lá agora pensando, caramba, fiz isso, eu falei isso, eu falei aquilo, eu agi assim. O que a terapia traz nessas situações? Como esses pais devem agir? O que eles devem procurar? Primeiro, sempre digo, a criança está passando por dificuldade, entenda que a criança é uma extensão da família, então nós também estamos passando dificuldade. O que a gente sempre tenta fazer é, a criança está passando por dificuldade, eu não aceito a dificuldade da minha criança e eu projeto toda a minha necessidade de mudança na minha criança. E aí eu levo essa criança para um processo terapêutico, digo que ela tem X, Y, vários problemas, ela começa a ser acompanhada. No decorrer desse acompanhamento, eu percebo que eu preciso me adaptar às mudanças que essa criança está tendo. E aí eu desisto, porque é muito melhor conviver com a dor do que com um remédio que é mais amargo. Eu prefiro conviver com a dor. É muito melhor culpar a nossa criança como aquela que é bagunceira, aquela que nos dá vergonha. Tomar uma atitude e fazer uma transformação, a nossa maternidade, a nossa paternidade. Então isso também tem a ver com a forma como a gente enxerga a sexualidade, a proteção dos nossos filhos. Nós não fomos protegidos na infância. Nós fomos muitas vezes negligenciados na infância. Então nós não sentimos aquela força, aquela pulsão de vida, como a psicanálise fala, para ter a conexão paterna e materna a ponto de proteger as nossas crianças da angústia, do sofrimento de ser negligenciado, de ser abusado, de ser explorado sexualmente. Então a gente tem medo de tudo isso. E professor, sinais. Que sinais que a gente pode detectar numa criança que está sofrendo abuso sexual? Por exemplo, um sinal que é muito fácil, vamos dizer assim, de quem tem esse olhar ampliado, é uma apatia. Né? A criança era uma criança esperta, né? Conversava tal, e de repente fica apática. É uma das nuances assim, que a gente vai ver, né? Com certeza. E o que mais que a gente pode... Essa introspecção que a criança começa a ter, eu sempre digo que a fase da infância é fase de expressão. Então, se a criança começa na introspecção, já é um sinal que alguma coisa está acontecendo. Criança não é introspectiva. Nós precisamos entender que se a nossa criança está excessivamente introspectiva,
dos dois, ou ela está sendo negligenciada acerca de suas próprias emoções, ela está assustada com o que ela sente, ou ela de fato não está entendendo o que está acontecendo na vida dela, em vários pontos. E essa negligência, esse abuso, esse sofrimento psíquico da criança pode reverberar exatamente nesse sintoma de introspecção, de apatia. Então, é um sintoma, um dos principais sintomas é essa apatia, essa introspecção da criança, esse medo da fala, outras coisas que podem ocorrer também. Terrores noturnos, a criança não consegue dormir à noite, e a gente pensa que é birra para não dormir, que é falta de sono, a criança tem sonhos, tem pesadelos, né? Nessa tentativa de elaborar o que sofreu, a criança tem pesadelos, então isso é sintoma. Claro que nem sempre exatamente sobre isso, mas sobre qualquer outro conflito que a criança anda passando. Outra coisa, sexualização e erotização. A criança está erotizada. Como? Ela toca nos órgãos genitais de outros colegas com muita frequência. Ela deseja ver órgãos genitais de outras pessoas. Ela fala muito, excessivamente, claro, de forma explícita sobre órgãos genitais, sobre sexo. Existe, claro, estágios onde a criança pergunta, e está tudo bem ela perguntar, esse momento é importante, precisa ser respeitado e trabalhar de forma lúdica. Mas a criança pode apresentar a erotização e a sexualização. Ela pode também apresentar a erotização e a sexualização nas brincadeiras, nas suas produções na escola. Ela também pode apresentar desenhos, exatamente, pode apresentar os desenhos. Pode apresentar também enquanto ela brinca com bonecos, muitas vezes. Então, colocar um boneco em uma posição, aquele boneco ali em outra posição. A criança... A ludoterapia seria uma das terapias para se detectar se realmente existiu, né? Ou está existindo. Exatamente. Um profissional que trabalha com ludoterapia, um terapeuta da criança, um psicólogo, um psicanalista que trabalha na área infantil, ele é especializado para entender a expressão do conflito de uma criança. Então é importante que esse profissional possa acompanhar essa criança, que essa criança possa expressar que o que não expressa na família, o que muitas vezes expressa, mas não é ouvida, não é percebida ou entendida. E está tudo bem, a gente precisa entender que muitas coisas a gente também não consegue perceber. A gente se cobra a entender todas as entrelinhas do relacionamento com os nossos filhos. Mas nem sempre é assim. Por isso existe o profissional, né? Exatamente. E o professor Abrão, ele também atende. Então, nós vamos depois colocar aí o contato do professor Abrão. Você vai poder entrar em contato com ele, fazer, quem sabe, né, um aconselhamento, enfim. Nós temos muita coisa para conversar com o professor Abrão. Infelizmente, o tempo é curto, né? Porque nós temos grandes coisas para fazer. Mas, professor, o senhor falou muito no desenvolvimento, então, da criança dentro desse transtorno, né, familiar. O desenvolvimento normal de uma criança, ele é tolhido, ele pode ser tolhido, vamos dizer assim, pelo comportamento dos pais? Com certeza. O comportamento dos pais define o comportamento daquela criança. A gente acreditava até uma certa época, até aí o século XVII, século XVIII, que a criança não consumia do comportamento dos pais para então se comportar na fase da adolescência e na fase adulta. E hoje a gente acredita que tudo que a criança viveu, até mesmo na primeira infância, ela vai reverberar na fase da adolescência e na fase adulta. Então, o comportamento dos pais acerca, inclusive, da vida, das experiências, das questões financeiras, da sexualidade, da espiritualidade, do caráter, vai modular também a forma como a criança vai enxergar-se e enxergar o mundo à sua volta. E aí a gente sempre fala de uma coisa, eu sempre digo que trago uma frase de uma profissional que fala mais ou menos assim: as crianças, elas não precisam de pais perfeitos, as crianças aprendem muito mais vendo como os pais lidam com as suas próprias imperfeições. Então nós aprendemos, enquanto crianças, com as imperfeições dos nossos pais, como eles lidam com isso, como eles tentam contornar, como eles pedem perdão, como eles recomeçam, como eles se reconstroem, como eles se flexibilizam. É dessa forma que a gente lida. E professor, então seria, por exemplo, nós temos uma mãe ali que está nos assistindo e que pensa: caramba, eu errei com meu filho, né? E se ela tiver essa atitude agora de chamar essa criança, que hoje pode ter 2, 3 anos a mais, né, enfim, do tempo que ela se expressou dessa forma com a criança, ela pode conversar sobre esse assunto com a criança, pedir perdão pela forma como agiu. Isso vai ter uma reverberação positiva, né,
nesse crescimento da criança? Com certeza, esses são créditos, a gente chama de créditos, são investimentos, como a gente chama no banco emocional da criança. A criança tem um banco emocional e ela precisa de investimento nesse banco emocional. Quanto mais investimento a gente faz, mais resultado a gente tem na relação com a nossa criança. Então, pedir perdão, se conectar com a criança, mostrar que erros são comuns, que acontecem a todo momento, que a gente está aí para se adaptar a tudo isso, para aprender, vai fazer com que essa criança também aprenda a lidar com os próprios erros, a não se cobrar tanto. Então, vai ser um investimento. E quando ela cresce, ela provavelmente, então, como aprendeu, ela vai conseguir lidar com aqueles problemas, né? Com certeza. Perdoando, né? Revendo a situação, enfim. Ela vai ter uma validação consigo mesma, vai se reconhecer como ser faltante, como ser que falha, como ser que perde, como ser que chora, como ser que sofre. Nós precisamos hoje entender que nós somos seres que sofremos. Está tudo bem, a gente cresce numa sociedade que prega uma felicidade instantânea, uma felicidade infinita, e aí está um dos pontos de angústia. E a gente ensina isso à nossa criança também. Você não pode chorar, tem que estar rindo, criança tem que estar rindo e feliz o tempo todo. Emoções são para serem vividas, elas nascem e crescem com a gente, e a gente precisa entender que esses pontos são importantes. E as mídias mostram isso hoje, né? As fotos que são colocadas, é claro, ninguém vai botar uma foto que está triste e tal. Todo mundo bota a foto feliz, sorrindo, brincando, ganhando presente e tal. E muitas vezes aquela família não está vivendo realmente aquele contexto ali de alegria, de felicidade. Exatamente, incongruência. A criança vê aquela publicação, adolescente vê aquela publicação, famílias felizes e tudo mais, e ele olha para dentro da casa dele e ele vê que existem dificuldades naturais da vida. Então, as redes sociais também têm apresentado essa realidade surrealista para os nossos adolescentes, para os nossos jovens e até mesmo para a gente, na fase adulta. E aí, estão gostando? É o seguinte, nós estamos aqui fazendo uma pré-conferência, né? Amanhã nós temos o primeiro Congresso Nacional da FATEB e nós estamos recebendo aqui os nossos excelentes professores, né? Estamos iniciando, aí ó, tá vendo? O povo já tá, mas essa é somente a primeira, tá? O nosso primeiro encontro com o professor Abrão, você vai ter mais chance de estar aqui conosco no divã. Então, você no divã dessa noite vai deixar uma mensagem aqui através do professor Abrão para você e fique ligado, porque você no divã vai voltar com o professor Abrão e você vai poder nos mandar o que você gostaria de ouvir o professor Abrão falar. Ele tem muita sabedoria, gente, ele conhece muito sobre o seu filho, sobre a sua criança, sobre o seu adolescente. Então, presta atenção, fique ligado no nosso canal e a gente vai apresentar muito mais, tá bom, professor? Então, fique à vontade aí, se despeça dos nossos ouvintes aí, das pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada por estar conosco. Realmente, cada vez que a gente se encontra é uma alegria e a gente cresce muito. Muito obrigada. Eu que agradeço muito. Para a gente concluir aqui, eu quero deixar uma frase que trata muito bem sobre essa sensação da criança e sobre o trabalho que nós temos com ela. A frase daqui nós que fala, nós iremos entender que quando a criança errar, ao invés de fugir da gente, ela vai correr para a gente. Nesse momento que a criança corre quando erra para a gente entende o que é uma parentalidade positiva, acolhedora e eficaz, uma parentalidade que faz sentido para as nossas crianças. É quando elas correm pra gente, quando elas erram e não correm da gente. Então, seria a hora do abraço, do aconchego. Da validação e do momento feliz da nossa criança, da forma como ela vai se desenvolver e ter uma vida plena na fase adulta. É interessante, né, como a nossa criança interior recebe as palavras do professor Abrão e a gente viaja, né, gente? Então, muito obrigado por estarem conosco. Até o próximo Você no Divã e Deus abençoe o professor Abrão.